diz amém, Jesus. Tú dices amén. Eu saúdo a amada igreja Saluda a la amada e os iglesia. ouvintes Oyentes, com a paz do Senhor Jesus. con la paz. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos, hermanas oyentes, vamos nesse momento agora vamos en este momento ahora a meditar na palavra de Deus. meditar en la palabra de Dios. É no livro da Revelação, En el libro de la Revelación, livro do Apocalipse, libro de Apocalipsis, capítulo en el capítulo 20, 20 versículo y versículo 11. 11. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Apocalipse, Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 20, versículo 11. versículo 11. O textuário diz sobre o juízo final. El título dice sobre el juicio final. Todos acharam? Todos se encontraron. Vamos meditar na palavra de Deus. Tenemos en la palabra de Dios. E vi grande trono branco Y vi un gran trono blanco que estava sentado sobre ele, y que estaba sentado sobre él, de cuja presença de cuya presencia fugiu a terra e o céu, huyeron la tierra y el cielo, e não se achou lugar para eles. y ningún lugar se halló para ellos. E vi os mortos, grandes e pequenos, Y vi los muertos grandes y pequeños que estavam diante do trono, que estaban delante del trono, e abriram seus livros, y se abrieron los libros, e abriu-se outro livro, y otro libro se abrió, que é o da vida. el cual es de la vida. E os mortos Y los muertos foram julgados fueron juzgados pelas coisas que estavam escritas por las cosas que estaban nos escritas livros, en los libros, segundo as suas obras. según sus obras. Deu mar aos mortos Y dio el mar los muertos que nele havia, que en él había, e a morte e o inferno y la muerte y el deram infierno os mortos entregaron los muertos que neles haviam, que había en ellos, e foram y julgados fueron juzgados cada uno segundo as suas obras. según sus obras. E a morte e o inferno Y la muerte y el infierno foram lançados fueron lanzados no lago de fogo. al lago de fuego. Esta é a segunda morte. Esta es la muerte segunda. E aquele que não foi achado, Y el que no se haya inscrito, escrito no livro da vida, escrito en el libro de la foi vida, lançado será lanzado no lago de fogo. al lago de fuego. Grita, meu Deus, meu Senhor Jesus, fala com a tua igreja, Senhor, o que nós precisamos ouvir através da sua palavra. Ó Senhor, nos ajude, ó Deus, tenha de misericórdia, Senhor, da tua igreja. Livra-nos, ó Deus, aumenta a nossa fé, livra todo o mal, edifica-nos, ó Deus, e fala conosco, que nós precisamos ouvir. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixe assentar a igreja do meu coração. Puede sentarse, iglesia. Queridos irmãos, irmãs ouvintes, Hermanos, hermanas oyentes, eis aí a mensagem da palavra de Deus, el mensaje de la palabra de o Dios, livro do Apocalipse, libro de que é Apocalipsis, um livro atual, un libro actual, um livro pertinente, pertinente, um livro oportuno oportuno desse século. de este siglo. Apocalipse Apocalipsis é o livro que fala sobre a vinda de Jesus, habla sobre la venida de os Jesús, seus acontecimentos antes acontecimientos e antes depois y después da vida de Jesus. de la venida de Jesús. Compreende Y comprende o arrebatamento, a arrebatamiento, grande tribulação, gran tribulación, o advento do anticristo, el venimiento del anticristo, novo céu, nova terra, nuevo cielo, nueva fala tierra, sobre o juízo final também. habla sobre el juicio final, Todos os acontecimentos todo acontecimiento profético profético que se cumpriu que se cumplió e ainda que há de cumprir. y se ha de cumplir. Então aqui nesse livro que nós En lemos, este libro que leímos, é um aviso de Deus que ainda não aconteceu, que vai acontecer. es lo que va a acontecer. Então Jesus está nos alertando, Jesús nos está alertando para todos nós, os crentes, a todos nosotros creyentes sobre o seu juízo final. sobre el juicio final. Que todos nós vamos ser julgados Todos nosotros seremos juzgados pelo diante desse juízo. delante de esos juicios. Mas não o juízo final. A igreja estará com La Jesus iglesia estará con Jesús en el no juicio final, tribunal de Cristo, el tribunal de para Cristo, receber as boas obras. para recibir las buenas E obras. no juízo final é para os El ímpios, juicio final es para los onde impíos. diz a palavra de Como Deus dice la palabra de Dios,
que Deus, que Dios, junto com a sua igreja, junto con su iglesia, há de julgar o mundo ha de juzgar el mundo naquele grande dia. en aquel grande día. Então aqui o Apocalipse, Aquí en Apocalipsis, depois después dos acontecimentos, de los acontecimientos dos 1000 anos, de los 1000 años, e também onde o falso profeta del falso profeta e o anticristo y el anticristo foi lançados primeiro fue lanzado primero no lago de fogo e en enxofre. el lago de fuego y azufre. Também, meus irmãos, minhas irmãs, También, mis hermanos y hermanas, agora ahora o Espírito de Deus vai revelar el Espíritu de Dios revela sobre o trono branco sobre el trono o blanco. que vai acontecer com todos aqueles que não deu ouvido Será con todos aquellos que no dieron oído à mensagem de al Deus, mensaje de Dios, que não se converteram a Jesus. se convirtieron a Jesús. Vai falar também sobre a realidade terrível do inferno, Habla sobre la realidad terrible del infierno, daqueles que morreram sem salvação, de aquellos que murieron sin salvación, que morreram numa vida de pecado, murieron en una vida de pecado, morreram numa vida de erro. en una vida de error. Se você conhece uma pessoa Si usted conoce una persona há 30, a 30, 20, 20 10 o anos 10 años que sem salvação, que está sin salvación, sem aceitar Jesus, sin aceptar a Jesús, todos esses anos estão lá no inferno, todos esos años en el infierno, queimando em chamas. quemándose en llamas. Porque a Bíblia diz que não herdarão o reino do céu Se no heredará el reino del aqueles cielo. que vivem na prática do pecado, Aquellos que viven la práctica del adultério, pecado, adulterio, prostituição, prostitución, os bêbados, Los, os borrachos, ladrões, ladrones, os homicidas, homicidas, todos aqueles que vivem na prática do erro. los que viven la práctica del A error. Bíblia diz em Salmos 9:17, Salmos 9:17 bem claro também, dice claro también, aos ímpios los impíos e todas as nações y a todas las naciones que se esquecem de y Deus se olvidan de Dios são lançados no inferno. son lanzados en el Então infierno. não é o missionário que está falando, No es el misionero que habla, mas sim a Bíblia. pero sí la Biblia. Então o Senhor Jesus usa os teus servos, Usa a sus siervos, Señor Jesús, usa os teus profetas, usa pregadores, a sus profetas para predicadores, exortar o povo, para exhortar el para pueblo, exortar a igreja, para exhortar la iglesia, para exortar também o povo que não conhece. para el pueblo que no conoce. Mas como diz Isaías, quem deu ouvido à nossa pregação, Quien dio oído a nuestra predicación Deus não terá o culpado por inocente. tendrá por culpable al inocente Dios. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, La Biblia dice, hermanos, que os dias los anteriores días anteriores à vinda de a Jesus, la venida de Jesús, o povo estaria como foi nos dias de Noé. el pueblo estaría como en los días de Noé. Como foi os dias de Noé? ¿Cómo es los días de Noé? A Bíblia mesmo relata que era um povo ruim de coração, Es un pueblo ruin de corazón, povo duro de coração também, pueblo duro de corazón también, povo indiferente indiferente para com as coisas de Deus. con las cosas de Dios. Noé pregava a palavra de Deus, eles zombavam de Noé. Predicaba la palabra de Dios, ellos se burlaban de Noé. Então o Senhor Jesus, quando faz essa comparação, El Señor Jesús hace la comparación, que os dias de hoje não é diferente. que los días de hoy no es diferente. Você vê cada dia que passa, cada ano, Cada día que pasa año también, cada meses, cada meses, o povo cada vez mais vai se esfriando da fé em Deus. cada vez se enfría más el pueblo de la fe en Dios. Por isso que diz a palavra do Senhor: Por eso dice la palabra de por Dios. se multiplicar o pecado, Si se multiplicara el o pecado, amor de muitos ia se esfriar. el amor de muchos se enfriaría. A multiplicação do pecado, La multiplicación del da pecado, arrogância, arrogancia, das coisas maus. no cosas E malas. você vê, a Bíblia também diz que a ciência ia se multiplicar, La ciencia se iría a multiplicar, dice. com a multiplicação também da ciência Multiplicación de la ciencia maligna, maligna, através das redes a sociais, través de las redes da sociales, internet, de internet, do modernismo pecaminoso. modernismo O pecaminoso. povo cada dia mais vai se afastando de Deus Cada día más se va apartando de Dios, e ficando indiferente para com as coisas de Deus. quedando diferente con las cosas de É uma Dios. pessoa indiferente. Una persona indiferente que Diferente é aquela pessoa que não se importa com o que está falando com ela. aquella persona que no le importa lo que le hablan con A ella. pessoa está falando, está pregando, Está hablando, predicando. e aquela pessoa está assim indiferente, está pouco se lixando, está zombando, La persona está burlando, está falando mal. hablando mal. Então é o que acontece nos dias de Es hoje. lo que sucede en los días de hoy. Esses carnavais do diabo aí, Carnavales del diablo ahí. essas músicas profanas que dá apologia ao crime, Música profana de apología al que crimen, dá apologia de apología à pornografia, a la pornografía, ao sexo ilícito, al sexo ilícito, às la sensualidades, sensualidad, às danças mundanas. danzas mundanas, E devido agora também aos falsos profetas, también los falsos profetas, os los enganadores engañadores que andam que andan de qualquer maneira, de cualquier forma, também que são usados pelo diabo. son usados por el diablo, Eles usam o nome de Deus, usan el nombre de mas estão Dios, escandalizando com as suas más obras. están escandalizando con sus E malas agora o obras. diabo trabalha no outro lado, Y el traje del otro lado, contaminando mais a mente do povo contaminando la mente del pueblo, a através desses falsos profetas. través de esos falsos Eles vão se profetas, afastando cada dia mais de Deus. apartando cada día más de Dios. Aí quando Deus usa Cuando Dios os usa, teus servos pregando a verdade para eles, predicando la verdad para eles não él,
aceitam. Ellos no aceptan. Eles não suportam. No soportan. Devido aos escândalos Debido desses falsos Los profetas. escándalos de los falsos Como profetas. diz a Bíblia, mistério vem os escândalos, Es necesario que vean los escándalos. mas ai de quem vem o escândalo. Mas hay por quien viene el Então, escándalo. meus amados irmãos, Entonces, amados hermanos, é tempos son difíceis. tiempos difíciles. Mas só que o Espírito Santo Porque el Espíritu tem Santo tocado nos corações, tocado en los corazones. tem levantado os crentes verdadeiros, Todos creyentes verdaderos. igreja verdadeira, pregando o verdadeiro evangelho. Iglesia verdadera predicando el verdadero É que o evangelho. povo não quer saber de Deus mesmo. El pueblo no quiere saber de Dios O mismo. povo está como foi nos dias de Noé, Está como en los días de Noé. os prazeres da carne. Los placeres de la Não carne. querem saber de No bebidas, quiere saber de bebidas. festas De mundanas, fiestas mundanas. adultério, prostituições, Adulterio, prostitución. farras, Farra, fiesta. casamento e dá-se em casamento. Se da en casamiento. E não quer se preocupar com as coisas de No Deus. se quiere preocupar de las cosas Por isso de que Dios. Deus não terá o culpado por Por inocente. eso no tendrá por culpar al inocente. Pessoas também, pecados Pecados también. de ira no coração, La ira en el corazón. um contra o outro, Uno contra el otro. homicídios, Homicidio. e coisas ruins do mundo. Cosas ruines del Mas mundo. tudo isso está sendo anotado Todo eso está siendo no, anotado no caderno de Deus, cuaderno de Dios. no livro de Deus. El libro de Dios. A Bíblia diz, meus amados irmãos e irmãs e La Biblia ouvintes, dice, amados hermanos oyentes, em Malaquias, Malaquías, agora me falhou a memória agora. me falló la memoria Pensei que é ahora, no livro de Malaquias, es en el libro de não sei Malaquías, se é 2:16, 2 o 16, mas me falhou a memória. me falló la Mas memoria. a Bíblia fala La Biblia dice que lá tem o livro das memórias. que ahí está el libro de las Em memorias, Malaquias, acho que é 3:16 ou 2:16, me falha a memória. 6 o 2, 16. Então, meus irmãos, vocês meditam. Ustedes Lá meditan. fala sobre os livros das memórias. Está hablando Esse del livro libro das de las memórias é um memorias. desses livros que estará Es uno de los libros que no estará juízo final. en el juicio final. Por que o Jesus fala aqui sobre os livros serão abertos? ¿Por qué dice que los libros serán Esse livro abiertos? que está na Bíblia, Ese libro que está en que la é o Biblia, livro das memórias, ese libro de las memorias, o livro da vida, el libro de la qual vida, todos aqueles que aceitam Jesus de coração, todos los que aceptan a Jesús de é corazón, anotado nesse livro da vida lá no céu com todo Jesus. ahí en el libro de la vida en el cielo con Jesús. Então é a Bíblia Sagrada. La Biblia sagrada A Bíblia Sagrada vai ser exposta também será expuesta también para os rebeldes. para los rebeldes. Olha, Mira, meu servo pregou mi siervo predicó que as bebidas alcoólicas era pecado. que la vida alcohólica era Ele vai pecado. abrir lá. Vai Os abrir aí. bêbados andarão no reino do céu. Ya el E reino del você cielo no. continua na farra. Si continúa en la Meu fama. servo pregou sobre o adultério e El prostituição. Señor predicó contra adulterio y Que eu prostitución, ensinei que yo enseñé. que os adultos não andarão no reino do céu. Adúlteros no heredarán el Os cielo. adultos é inimigo de Que Deus. son enemigos de Dios. Que não entrarão no reino do céu no Apocalipse. Entrarán en E Apocalipsis. vocês continuaram. Y ustedes continuaron. Então agora vai abrir os livros da vida. Ahora se abre el libro de la Ó, vida. seu nome não está aqui. No está aquí su Então nombre. apartai-vos de mim. Apartados de mí. Então esses livros serão tudo exposto no dia do juízo final. Serán todos expuestos en el día del juicio final. Então, meus amados irmãos, Entonces, amados hermanos, e agora aquele trono branco, branco compreende pureza. ahora blanco completo pureza. É autoridade no trono. Esa autoridad o trono, Cuja presença fugiu o céu e a terra. de cuya presencia huyó el cielo y la E tierra. diante da glória de Deus é tão magnífica La gloria de Dios es tan magnífica que ninguém que nadie é grande perante o diante do nosso Deus. grande delante de nuestro Dios. Ele vai falar aí, viu os mortos grandes e pequenos. Vio los muertos grandes y Por pequeños. que o julgamento que nós não vai passar por esse julgamento? No vamos a pasar por ese Porque juicio. ali viu os mortos. Vio los muertos. Quem são os mortos? ¿Quiénes son los Que muertos? já estão mortos, condenados para o inferno. Muertos condenados para el infierno. Então, viu os mortos, Todos los muertos, grandes e pequenos, grandes y pequeños, que estavam diante do trono. están delante del trono. Todos pequenos. O que compreende? ¿Qué comprende pequeño? Grandes, Grandes, pequenos. pequeños. Você pensa que esses adolescentes que são já jovens não vão para o inferno, se não obedecer? Piensa que van, sí, Até mesmo crianças hasta mismos niños, que já adolescentes, conhecem a verdade. que ya conocen la A verdad. partir dos 7, 8, 9 anos, A partir de 7, 9, que já 8 tem años, conhecimento que as igrejas conoce que las iglesias, têm escolas bíblicas ensinando. desde la escuela bíblica enseñando, Eu mesmo, quando era criança, a partir dos meus 6, 7 anos, a través de mis 7 eu já años, tinha conhecimento da verdade do que é céu e inferno. Minha mãe me ensinava para mim. yo sabía del infierno y del cielo. Y me Então já enseñaba. não era mais inocente, No não. era más inocente.
Se eu ficasse rebelde a meu pai e minha mãe, não obedecesse e morresse, eu ia para o inferno. Si era rebelde iba para el infierno. Então por isso que a Bíblia fala grandes e pequenos. Por eso grandes y pequeños. Compreende também que é crianças, adolescentes e jovens e adultos. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Todos estarão diante do trono de Deus. Irán delante del trono de Dios. Não diga aquela criancinha inocente, No aquel niño inocente, e criancinha de colo, que es de criancinha rodilla, que não tem conhecimento de nada. que no tiene conocimiento de Mas nada. aquela criança que tem conhecimento da palavra a partir dos seus 7, 8 anos, A partir de sus à 7 frente, años para adelante, já tem conhecimento. ya tiene conocimiento. Que as crianças, o que é aqui uma profecia? ¿Qué es la profecía? Que as crianças de hoje em dia La crianza de hoy día. manejam muito bem um celular, hein? Los niños manejan bien el Tem celular. muitas informações pela internet. Mucha información por internet. É, então já tem conhecimento. Ya tiene conocimiento. No dia do juízo final também não vai escapar. El día de juicio final no escapará. Então, meus irmãos, a Bíblia diz: La Biblia dice: e viu os mortos grandes e pequenos "Vio los muertos grandes y que pequeños estavam diante do trono e abriram seus livros. están delante del trono y abrieron los libros. Que é os livros que foi falado? A própria Bíblia vai ser aberta, La propia Biblia será o abierta. livro da memória El libro de la memoria e também o livro da vida. y también el libro de la vida. Então a justificação nossa vai ser se nosso nome estiver lá, La justificación será si nuestro nombre selado está ahí, pelo sangue de Jesus. sellado por la sangre de Jesús. Por isso tem muitos crentes que não estão com seus nomes escritos no livro da vida, não. Son muchos creyentes no están con el nombre del libro de la vida. Muitos vão chegar aqui e dizer: Senhor, eu preguei em seu Y nome, dirán: Señor, yo prediqué en tu nombre. fez muitas maravilhas em seu nome. Hizo muchas maravillas en su nombre. Eu não te conheço, apartai-vos de Yo mim. no te conozco, apartados de E mí. dons não salva ninguém, não. Entonces no salva a nadie eso, no. Quem salva o crente Quien salva es el é a creyente. fé em Jesus Es la fe en Jesús e a santificação, y la santificación, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Entonces, hermanos, hermanas, e os mortos foram julgados pelas coisas, los muertos serán juzgados por las cosas olha aqui, que estava escrito nos livros, escrito en los libros. segundo as suas obras. Tá vendo? Não estou falando nada de mim mesmo. No estoy hablando nada de mí. O Espírito Santo deu a revelação para pregar, El Espíritu Santo dio la e agora revelación. estou vendo aqui que está escrito. Pero está viendo lo que está escrito. Todas as suas más obras. Todas sus malas obras. Olha o que a Bíblia diz também lá em Mateus. Viene en Mateo también. Até nossas palavras serão julgadas, seja bem ou mal. Hasta nuestras palabras serán juzgadas, sea bien o Olha mal. que poder tremendo é o poder da onisciência, onipresença e onipotência de Pues tremendo el Deus. poder de la omnisciencia. Então agora dê o mar os seus mortos. Dio el mar sus muertos. Porque tudo que é de entulho, o mar joga para fora, hein? Porque todo el mar le echa para afuera. Aqueles que morreram no pecado lá no mar, né? Murieron del pecado del mar. Estava sensualizando na praia, Sensualizando en la playa. prostituindo. Prostituyéndose. Aí lá o diabo traga com eles afogados. Ahí el diablo trae y son Aqueles ahogados. corpos que sumiram no mar. Que desaparecieron en el mar. Corpos de políticos que sumiram no mar, até hoje não acharam. Políticos que desaparecieron no hallaron. Estão lá reservados para o dia do juízo para ser lançado fora. Reservados para el día del juicio de ser lanzados. Tá vendo? ¿Está viendo? E que nele havia, En él había e o que nele havia, e mortos e que nele havia, los muertos que en él había. o mar deu. Del mar. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. El mar y el infierno dieron, la muerte y el infierno dieron a los Na muertos que había morte en que ellos. havia. O que é morte? Morte compreende separação eterna, separação totalmente. Es separación eterna la muerte. Todos aqueles que estavam separados de Los Deus, que están separados de Dios não aceitaram Jesus, no aceptaron a Jesús. tiveram uma vida ímpia, Tuvieron una vida estavam impía, mortos no pecado, muertos en el pecado, aqueles que se desviaram do Evangelho, que se desviaron que del não evangelio, voltaram para Jesus, no volvieron para estavam Jesús. mortos espiritualmente. Estaban muertos espiritualmente. Para onde que vai a alma? ¿Dónde va el alma? Para o inferno. Al infierno. Mas não o inferno do lago de fogo. No infierno al lado de Quer fuego, falar sobre o inferno, sino al infierno. que a pessoa quando morre La persona cuando muere sem salvação, sin salvación, a Bíblia bem explica bem direitinho lá no livro o Evangelho de la Lucas, Biblia explica en el Evangelio de sobre o Lucas rico e o Lázaro. sobre el rico y Lázaro. O que a Bíblia fala que o rico, El rico, o dice, homem ímpio, hombre impío, ele chorava lloraba ali agoniado y agonía e que sentia sede, y sentía sed. que o calor do inferno é tão imenso, irmãos, El calor del infierno es tan grande, que não tem como contar os graus. no tiene cómo contar los grados. Então estava lá a alma do homem ímpio Está la alma del hombre impío clamando por socorro. clamando
clamando por socorro. E ainda com a sua mente Y entonces su mente, consciente consciente do que estava acontecendo com ele. de lo que sucedía con E tinha él, lembrança dos seus parentes e irmãos. recordaba a sus parientes y A hermanos. Bíblia diz que ele implorava, pedindo: manda Él imploraba diciendo, manda, os meus irmãos, mis hermanos, os profetas, os pregadores, profetas, predicadores, os homens de Deus lá na terra. hombres de Dios en la tierra, Avise para eles não virem para esse lugar. avisa para no venir a este lugar. Então manda que algum saia daqui e vai para lá. No salgan de aquí, va para allí. Não tem como. No tiene cómo. Vocês não estão dando ouvido nem aos vivos que estão pregando, quanto mais os mortos. Y los vivos están predicando cuanto más los muertos. Nessa pregação também, Esa predicación también, lá do Evangelho de Lucas, en el Evangelio de o Lucas, Senhor Jesus também está combatendo o espiritismo satânico, está combatiendo el espiritismo satánico, combatendo essas heresias dentro das igrejas. herejías dentro de las iglesias, Esses homens que se diz que tem um dom de Deus que dice que tiene el don de para Dios levar a alma no inferno, no céu, para llevar el alma al infierno al para cielo, conversar com a pessoa que já morreu, conversar con personas que ya murió, dizendo que a pessoa que já morreu. diciendo que es persona que ya murió. Tá vendo? Isso aqui, ó, Entonces aquí, é uma pregação, Jesus combatendo uma doutrina, combatendo esses falsos profetas. la predicación combatiendo a los falsos profetas. Tá vendo, meus irmãos? ¿Está bien, hermanos? Ah, mas por que o Lázaro estava conversando? Por que o rico estava conversando? Porque el rico que estaba conversando, Abraão ali representa Deus. Abraão representa Não é que Deus. Abraão é Deus. no es que Abraham es É Dios, que Abraão foi o pai das multidões. es padre de las É o multitudes. próprio Deus que usava ele. El mismo Dios usaba Então ali él. é uma figura simbólica. É uma figura mas era o simbólica. próprio Deus falando com aquela alma. El propio Dios hablando de esa Tinha alma. dado oportunidade para ela, mas ela não se arrependeu. Oportunidad, pero no se Era um arrepintió. homem rico, Hombre rico, que suas vestimentas eram de púrpura. su vestidura era de púrpura, Púrpura é um tingimento tirado do molusco do mar. que era un tinte del molusco Era del mar, roupas para caríssimas, ropas carísimas. que somente os ricos, os Somente- homens ricos da época que usavam. Solamente los ricos que usaban. E esse homem andava todo na moda, Y andaban a la moda. nas maiores riquezas. Una de las mayores Mas riquezas. quando morreu, Pero cuando murió, sua riqueza não salvou ele, não. su riqueza no lo salvó. Ele ficou lá sofrendo no inferno. Sufrió en el infierno. Então por isso que a Bíblia diz assim, que o inferno darão os seus Por mortos. eso el infierno dará sus Todos muertos. aqueles que estão condenados exatamente nesse momento Todos los que están en este momento está sofrendo no inferno. está sufriendo en el infierno. Essa doutrina de Jesus pregando também quebra Esa doctrina de Jesús essa predicando, doutrina falsa quebra esa doctrina falsa e algumas igrejas pregam por aí. que algunas iglesias predican por ahí. Sono da alma. El sueño del alma. Quando a Bíblia fala que nós não temos, a pessoa quando morre, La persona cuando não muere tem conhecimento do que se passa na terra, tiene conocimiento de lo está que hay falando en la para o tierra. salvo. De lo que hay en O la salvo, tierra. quando herda o paraíso com El Jesus, salvo como va al paraíso dá con um Jesús. apagão na sua mente. Dando un pagón en su Ele não mente. tem conhecimento de nada que se passa aqui na terra. Tiene conocimiento de lo que pasa en la Porque ele está tierra. tranquilo, ele está descansando. Está en la paz, la Mas tranquilidad. ele tem consciência do paraíso quem está lá. Tiene conciencia del paraíso que está ahí. Dos anjos de Jesus, Los ángeles de das Jesús. almas que morreram em Cristo, estão tudo lá. Las almas que murieron en Cristo están ahí. Cultuando a Deus até o último dia. Cultuando a Dios hasta el Tanto é que a último día. Bíblia fala No es que la Biblia que na habla vinda de Jesus lá em Tessalonicense, que la vida de Jesús en que Tesalonicenses, Paulo fala que Pablo que dice vem o Senhor Jesus que viene el Señor Jesús e a igreja com ele, E la- com todos a sua igreja. y todos con su iglesia. É assim ou não está escrito na palavra de Deus? Así que está escrito en la palabra de Vem o Dios. Senhor Jesus com todos os seus santos. Vino con todos sus Porque santos. estão com Jesus no céu esperando o último dia. Que están con el, en el Mas cielo en el aqueles último que día. estão no inferno em tormento, Aquellos que están en eles el têm tormento, consciência tienen de conciencia, toda a sua família aqui na terra, toda su familia en la tem tierra, consciência do que fez, tienen conciencia de lo que hizo, ainda está sofrendo em chamas. está sufriendo en llamas. Olha que a Bíblia diz, Mira o que que a aquele Bíblia homem pedia, dice. manda que que molhe Lázaro, molhe uma ponta do dedo que Lázaro moje la punta del dedo e refresque minha língua, porque o calor é intenso. y refresque mi lengua que el calor Essa grande. sede também é espiritual. Esa sed Que espiritual agora lá no inferno ele demonstra arrependimento. que ya pena Ele el demonstra sede de libertação, y tienen sed de liberación, sede de Deus, mas não tem mais jeito para eles. sed de Dios, pero no hay más. Por isso que eu digo a vocês, igreja, Por eso digo a ustedes, iglesia, enquanto há fôlego de vida, há esperança. cuánto hay aliento de vida y esperanza. Muitas pessoas estão indiferentes para com Deus, Son diferentes con Dios. mas você não sabe o que pode acontecer com você daqui a um minuto, Não sabe daqui a alguns segundos. Lo que puede suceder en Você segundos. pode bater o carro e morrer. Puede chocar el carro, Você morir, pode sofrer um infarto. sufrir infarto. Todos nós somos sujeitos à morte. Estamos sujetos a muerte. Se nós não estiver na presença de Deus firme com o Senhor, Si no estamos firmes con el vai Señor, para o inferno, igreja. va para el infierno. E lá é sofrimento. Y allá es sufrimiento. E lá a sua alma está em chamas. Su alma está en llamas. Porque ahí. essa dor que a gente sente no corpo Ese dolor que siente en el não é da cuerpo nossa carne. no es de nuestra É a carne. nossa alma que sente. Nuestra alma Porque quando siente. a alma sai do corpo, Quando a alma sai você do não corpo, sente mais nada.
pode torturar, pode queimar, não sente nada. Puede torturar, no siente É a nada. nossa alma que sente. Nuestra alma que siente. Que nós temos Tenemos um corpo un cuerpo que tem uma alma. que tiene Não alma. tem uma alma que tem um corpo. No tiene alma que Então cuerpo. a nossa alma que sente, tem um sentimento, Nuestra alma que tiene sentimiento. tem a consciência. La É a conciencia nossa alma. es nuestra alma. Por isso que a Bíblia fala assim, santificai-vos no corpo, Santifica os na cuerpos. alma e no espírito. E essas falsas doutrinas. Eu tive visão no inferno. Tuve visión en el infierno. Eu via pessoas se espedaçando. Había personas Eu despedazando. via lá os demônios futucando as pessoas com garfo, as pessoas sangrando. Personas sangrando ahí Isso con é tudo heresias. toda herejía. Isso aí são torturas psicológicas Son torturas que psicológicas. esses homens usam para torturar as pessoas. Não é evangelho. No es evangelio. A Bíblia não menciona isso. La Biblia no menciona eso. A Bíblia, o próprio Jesus fala que quando os discípulos se assustaram com Jesus, Los discípulos cuando se estaban con diante da Jesús sua ressurreição, sobre su resurrección, eles achavam que Jesus era um fantasma. creían que era un fantasma, Fantasma significa espíritos, né? que es espíritu. Falou assim, não sou nenhum fantasma, nenhum espírito. Y diciendo, no soy un fantasma, Ó, no eu es- tenho carne e osso. tengo carne y hueso. E se alma e espírito não tem carne nem tem osso. El espíritu no tiene Isso é o carne y próprio hueso. Jesus falando. El propio Jesús está hablando. Aí fica esses falsos profetas Entonces esos falsos profetas pregando, predicando, dizendo que viu fulano lá no espetado no inferno, por diciendo tal que ve pessoa. tal persona en el infierno. Vamos ver, por que você está aqui no inferno? É porque fiz isso e aquilo. Mentira do diabo. ¿Por qué hizo eso ya que es Porque mentira a del Bíblia diablo? mesmo está dizendo que é um lugar que tem entrada, Están diciendo que es un lugar con entrada, mas que não tem saída. pero que no Que os tiene que estão salida. na terra não podem ir para lá, nem quem está lá pode vir para a terra. Ni el que está en la tierra puede ir para allá, ni al revés. Então, essas manifestações tem na macumbaria. Esa manifestación está en la ocultismo. macumba, en el ocultismo. E o diabo, E o como diabo, diz a Bíblia, como dice la ele se Biblia, transfigura em anjo de luz. transfigura en ángel de Então o luz. diabo vem com essas mesmas práticas ímpias dele lá no ocultismo. Yo lo mismo con esa práctica de Se ocultismo. lá no ocultismo ele usa o nome do caboclo, Usa el nombre del o caboclo, nome tal, el nombre tal, aí na igreja ele vem disfarçado de anjo de y viene luz, disfrazado de ángel falando de de luz, Deus com essas práticas ímpias. hablando de esas prácticas Então por impías. isso que é importante, igreja querida, Por eso es importante, iglesia vocês querida, lerem a Bíblia leer la com Biblia discernimento do Espírito Santo, con discernimiento del para Espíritu você não Santo, ser enganado. no ser engañado, Porque acha que unção, profetiza, ora, que profetiza ahora, prega, tem dons, é de Deus. que predica es de Dios, Você não sabe. pero no sabe. A missionária é de Deus? Misionario es de Dios, Você não sabe. usted no sabe. Você vive 24 horas comigo? Vive 24 horas Está na conmigo, minha casa comigo? está en mi casa conmigo. Você tem que pegar em Jesus Cristo. Tiene que pegarse a Mas Jesús. eu, diante de Deus, Delante de Dios, pregue e vivo o que estou pregando. predico y vivo lo que Então, predico. para vocês, muitos irmãos Entonces muchos que hermanos estão dessa maneira, están de esa e forma, vocês muitas vezes ficam achando que é homens de Deus e não é. hallándose que son hombres de Aí Dios y ele no. muitas vezes despreza a palavra de Deus para dar confiança àquele homem. Expresa para dar confianza a É aquel o que hombre. tem acontecido em muitos. Es lo que sucede en muchos. Muitas pessoas começam ali ali abraçar aquele irmão, Comienza a abrazar del tem uma hermano. reverência daquele irmão. Tiene reverencia Aí del quando ele hermano. começa a pregar tudo fora da Bíblia, Comienza a predicar todo as fuera de la pessoas Biblia. começam a acreditar. Y comienza a Ali é creer. homem de Deus. Ahí es hombre Então de Dios. despreza a Bíblia Desprecia la e Biblia começa só acreditando no que o homem está falando. y solo lo que el hombre Irmãos, habla. mesmo sendo eu aqui, missionário, Aquí siendo yo se eu misionero, chegar a pregar uma coisa que não está na Bíblia, predicando una cosa que no está en la vou Biblia, mudar a doutrina, que no es doctrina, sair das coisas bíblicas, que salga de las cosas você não bíblicas, deve acreditar, não. no puede creer, hermano. Tem que se afastar. Tiene que apartarse. Você conhece o homem de Deus pela sua doutrina. Conoce el nombre de Dios por su Tem que doctrina, pregar o que está na palavra de Deus. por predicar lo que está en la palabra de Então, meus Dios. irmãos, então cuidado Tenga com cuidado essas manifestações. Por quê? de esa manifestación, A porque idolatria vai para onde? Para o la inferno. idolatría va para el infierno. Os feiticeiros vão para onde, diz a El Bíblia? hechicero va para donde dice la Biblia. Apocalipse 21, verso 8. Apocalipsis 21:8. Para o inferno. Para el infierno. Então, essas práticas que estão fazendo em muitas igrejas que dizendo ser doutrina aí, Esa práctica de é muchas prática iglesias. da feitiçaria. Es práctica de hechicería. Se morrer nessa situação, estão falando, eu fui no céu, fui no inferno. Yo fui en cielo e infierno. Vai para o inferno mesmo, literalmente, se morrer. Va para el infierno literalmente se Aí vai muere. estar sofrendo lá, não vai adiantar mais. Y no va a servir más. E vai ter consciência dessas pregações que foram pregadas. Tendrás consciente de las predicaciones que fueron No predicadas. inferno agora tem milhões de almas em chamas. Tiene millones de en llamas. almas, Queimando. señores. Quemándose. Todos aqueles que não se arrependeram a Cristo. Todos los que no se É um arrepintieron. lugar de escuridão, Lugar de oscuridad. trevas e fogos e grito e desespero. Tiniebla, fuego, grito y desespero. É o que diz a palavra de Deus. Es lo que dice la palabra de Dios. Onde o fogo não apaga e o bicho não morre. El fuego no apaga, el bicho no Porque muere. Deus não quer semelhança dele no inferno. No quiere semejanza de él en el infierno.
trevas e ranger de dentes. Tinieblas y crujir de Porque dientes. trevas, ranger de dentes e fogo. Tinieblas y fuego. Então aqui, meus irmãos, quando chegar no dia do juízo final, Llega el día del juicio final. aí Deus fala, o inferno darão os seus mortos. Los infiernos dará a sus muertos. Todas aquelas almas que estavam no inferno, Todas las almas que están en el infierno. sofrendo, Sufriendo. gemendo, Gimiendo. vão estar diante de Deus ali, nus, Van a estar delante de Dios desnudos. diante de Deus, Delante de Dios. perante o espaço. Delante del espacio. Vai ser, eu creio que o julgamento vai ser no espaço, Pero que será en el aquela espacio. visão que Deus me deu. Por una visión que Dios me dio. Então vão estar tudo diante de Deus ali, flutuando diante de Deus e o seu trono. Estarán todos flotando delante de Dios en su trono. E ali Deus vai julgar um por um. Y Dios jugará uno por uno. Você sabe que vocês, Sabe que ustedes, sabe que você estava todo esse tempo no inferno? que estuvieron todo ese tiempo en el Vocês infierno, sabem disso. saben de eso. Só que muitas coisas as pessoas não sabem aqui. Pero muchas personas no Que saben. Deus julga fora o íntimo. Porque Dios juzga en lo Eu íntimo, julgo os seus pensamentos. juzga sus O que pensamientos. você está pensando? ¿Qué está pensando? Quando o pregador pregava lá falando a verdade, Cuando predicaba hablando la verdad, olha a sua vida como era. mira su vida cómo era. Uma vida ímpia, Uma vida uma ímpia. vida pecaminosa. Pecaminosa, Você murmurava, murmuraba, você semeava contenda, sembraba contienda, divisão na igreja. división en la Não iglesia, usava a sua boca para pregar a palavra, usaba su boca para só para predicar, fazer fofocas, hacer chisme, intrigas, intriga, calúnias, calúnias, murmurando. murmurando. Tudo isso Todo eso é o que vai estar. en lo que estará Então, e agora? aquí O ahora. lago de fogo, El lago de fuego, ninguém está lá ainda. nadie está ahí O aún. lago de fogo é o inferno dos El infernos. lago de fuego es infierno con los Porque infiernos. o lago de fogo é tão terrível El lago de fuego es tan terrible que a Bíblia que diz la Biblia dice que a morte e o inferno foram lançados no lago de la fogo. muerte y el infierno serán lanzados al lago de Por fuego. que a morte e o inferno foram lançados lá de fogo? ¿Por qué fueron lanzados al lago de fuego? Porque não vão morrer mais. Porque não Já morrer- estão mortos. Ya están muertos. Então a morte foi lançada lá, não tem morte mais. No tiene más muerte Ah, eu más. quero morrer, não, já está morto. Porque ya está muerto. Foi lançado no inferno, o inferno e a morte. Qual é esse inferno? Fue lanzado el infierno de la muerte. O inferno El infierno, é os próprios demônios, morada dos demônios. los propios demonios, morada de Porque, irmão, o demonios. inferno é um lugar de castigo de todos que pecam El infierno es un lugar de castigo de todos los que e se pecan. rebelam contra Deus. Se rebelan contra Dios. O inferno não é domínio do diabo. No es dominio del diablo. A Bíblia mesmo diz, meus irmãos, La Biblia dice, hermanos, que os condenados que los condenados estarão sofrendo estarán sufriendo diante dos santos anjos delante de los santos e ángeles do Cordeiro. y del Cordero. A Bíblia fala que Jesus tomou a chave do inferno. Jesús tomó la llave del De infierno. Satanás, então ele não manda em nada. Donde Satanás no manda. O inferno é lugar onde o diabo vai ser castigado. El infierno es un lugar donde será castigado. O inferno também é conhecido como lago de fogo. Conocido como lago O de fuego. verdadeiro inferno é o lago de fogo. El infierno es el lago de fuego. Esse outro aí, que é o inferno, que é o Hades, Ese otro que es el Hades. onde estão as almas, essas almas Esas almas sairão Saldrão. de lá, de ahí estarão diante do trono de Deus. estarán delante del trono de Dios. As almas sairão de lá, Y saldrán de ahí las almas do inferno, del infierno. do Hades, Del Hades. estarão diante de Deus. Estarán delante de Dios. Então, diante de Deus, Estarán delante de Dios. vão ser julgados Serán juzgados. e lançados aonde? ¿Y lanzados dónde? No lago de fogo, En el lago de fuego. no Guiena, Que quema. no Guiena, No quema. no Tártaro, No tártaro. no En el tártaro. lago de fogo e enxofre. El lago de fuego. Aqui se cumpre aquela profecia de Jesus, Aquí se cumple la profecía de onde o Jesús. bicho não morre e o fogo não se apaga. El gusano no muere y el fuego no se apaga. Bichos são Satanás, Os gusanos são seus Satanás. anjos e todas as almas Los ángeles y todas las almas que não creram em Jesus. creen en Jesús. E o inferno também e o inferno Y el infierno. existe mesmo. Jesus falou muitas vezes Jesús habló muchas sobre o veces inferno, sobre el infierno, que sobre o céu que sobre el cielo. e sobre o céu. E sobre o E céu. não é uma metáfora, meus irmãos. Não é isso uma O que é metáfora? metáfora? Uma comparação, uma Isso. coisa que você vai. O inferno ele é real. El infierno es real. É por isso que é tão importante crer em Jesus. Es tan importante creer en Que Jesús. o castigo justo do pecado O el castigo del justo del é pecado ir para o inferno, es ir para el um infierno. lugar completamente separado de Deus, Lugar completamente separado de que é a Dios. fonte de tudo que é a fonte de tudo que é bom. Que es la fuente de todo lo bueno. Separado de Deus, Separado de Dios. tudo que resta Todo lo que resta é sofrimento. es sufrimiento. Então, mas apenas Jesus Ven a Jesús.
pode salvar do inferno. puede salvar del Ele infierno. levou o castigo Llevó castigo, do pecado na cruz pecado en la para cruz, salvar todos salvar a que todos crê nele. que creen en él. Do inferno. Em vez de ir En vez para o de- inferno, En vez de ir para el infierno, os salvos irão morar los salvos irán a morar para sempre para siempre com Jesus con Jesús no céu. en el cielo. Apenas Jesus pode salvar do inferno. Apenas Jesús puede salvar del Ele infierno. levou o castigo do pecado na cruz para nos salvar. El castigo del pecado en la cruz para salvarnos. Todos que creem nele Todos los que creen en do él, inferno. del infierno, Em vez de ir para o inferno, en vez de ir para el infierno, os salvos vão morar no céu. salvo va a morar Por en isso el que cielo. diz a Bíblia aqui, ó. Por eso dice la Em Biblia aquí, Apocalipse 20, verso 10, o diabo que enganava el diablo que engañaba foi lançado no lago de fogo, fue lanzado al lago de fuego, aonde com enxofre, donde el fuego y azufre onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. había sido lanzado la bestia del falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Serán atormentados día y noche para siempre. Aqui mais uma vez Jesus, através do seu juízo, Aquí una vez más quebra as falsas doutrinas. quiebra falsa doctrina. Tem falsa doutrina de muitas igrejas aí? Falsa doctrina de muchas iglesias Fala ahí. assim, não. Dice no. Eles creem até na salvação do diabo. Creen hasta la salvación del O diablo. diabo vai também no último dia, vai ser salvo. Que el diablo en el último día Deus vai será salvo. perdoar e vai para o céu. Que va para el cielo. É, tem situação de igreja que fazem isso. Hay situaciones de iglesia que Aqui hacen já eso. está quebrando isso. Está quebrando eso. E outros falam que o diabo vai ser destruído, não vai ter mais inferno. Deus não vai querer ver ninguém sofrendo. Dios no va a querer nadie ver sufriendo, dicen Mas ó, ellos. a Bíblia diz diferente. Pero la Biblia dice diferente. Que serão atormentados Serán atormentados dia e noite día y noche para todo sempre. para siempre. É a derrota de La Satanás. derrota de Satanás. Então, meus irmãos, aí está explicada a palavra de Deus, Ahí está explicada la palabra de que é a Dios, triste realidade que es la triste realidad do inferno. del infierno, Coisa, lugar de tormento, lugar de tormento. porque o lago de fogo agora, El lago de fuego qual é a ahora, diferença do lago de fogo? a diferencia del lago de fuego. As almas que morreram, que não morreram salvas em Cristo, Los almas que no murieron o salvos en seu Cristo, corpo vai para a sepultura su cuerpo va para la sepultura e a sua alma vai para o y Hades, su alma va para el Hades. ser atormentada no Hades, Será atormentada en ser el Hades, atormentada no inferno, será atormentada en el como infierno. aconteceu com aquele homem ímpio Como aconteció con el hombre de impío Lucas, en Lucas, da parábola de Jesus de la Lucas. palabra de Jesús en Lucas. Por que Jesus pregava sobre aquilo e falou aquela parábola? ¿Por qué predicaba de Pregando. Predicando. Porque naquela época existiam os falsos profetas fariseus En aquella época existía falso profeta que fariseo pregavam sono de alma. que predicaban sueño de alma, Esses predicaban. exatamente esses fariseus que tem no dia de hoje. Eso es exacto. Então fariseo. Jesus em sua pregação começou a quebrar Jesús en predicación comenzó também a os quebrar ocultismos, os espiritismos da época. los espiritismos de la época. Tinha como de costume chamar as almas, Tenían como de costumbre llenar las almas dizendo que é das almas que já morreu. para decir que las almas ya murieron. Ah, missionário, então como é que Saul consultou uma feiticeira Como Saúl consultó a hechicera, e ele trouxe a alma do profeta Samuel? trajo el alma del profeta Samuel. A Bíblia não se contradiz. La Biblia no se contradice. Ali não foi o profeta Samuel. No fue el profeta Samuel. Ali foi Satanás transformado em profeta Samuel. Fue Satanás transformado en profeta O Samuel. profeta Samuel estava com Jesus no céu, estava com Samuel Deus estava no céu. Con Jesús en el cielo. A própria Bíblia diz que quem está no céu não sabe nada que se passa na terra. Que usted decía, no sabe nada de la tierra. Mas por que Deus permitiu aquilo? ¿Por qué Dios permitió O aquello? diabo é nosso acusador. El diablo es nuestro Olha acusador. que o diabo transformado no profeta Samuel começou a acusar ele El diablo comenzó a acusar sobre a o seu él castigo. de su castigo Ele ficou atormentado. y quedó atormentado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Entonces, hermanos, qual é a hermanas, diferença no hay diferencia do lago de fogo para o del inferno? lago de fuego para el infierno. Primeira, Primero, o lago de fogo el lago de fuego será eternamente. será eternamente. O inferno será eternamente, El infierno será mas eternamente. sairão de lá para estar diante do trono. Saldrán de ahí para ir al Quando for julgado, lançado no lago de fogo. Cuando serán juzgados, no Qual é serán a en el lago de segunda fuego. parte? ¿Cuál es la segunda parte? O lago de fogo não terá só a alma do ímpio lá. El lago de fuego será su alma, Será o corpo e a alma. será cuerpo y alma. Por isso que a Bíblia diz, Por eso la Biblia dice, lá no Evangelho, ahí en el Evangelio acho que é de Mateus, me falha a memória, de Mateo, que não tema aqueles no tema que têm aquellos poder apenas de matar o corpo, que mata el cuerpo, mas sim tem mais antes mas antes y temer aqueles que aquellos têm poder de matar o
corpo que puede matar el e cuerpo a alma juntos y destruir el alma no juntos inferno. en el É infierno. o que diz a palavra de Lo Deus. que dice la palabra de Dios. O que Jesus está falando acerca do lago de fogo e enxofre? Hablando del lago de fuego y azufre. Que aqueles que forem Aquellos condenados que fueron condenados na vida de prostituição, de fornicación, de pecado, de adultério, pecado, adulterio, roubo, de criminalidade, robo y crimen, vaidade mundana, Vaidade mundana, idolatria, idolatria, toda parte de toda sorte de pecado, toda suerte de pecado, da imagem da besta, da la televisão, imagen de la bestia de la de televisión, tudo que é mal, todo lo malo, será lançados no lago de fogo e enxofre. será lanzado al lago de fuego y azufre. Lá não estará a sua alma, Allá no estará su alma, lá estará corpo e alma. allá estará cuerpo y Ah, alma. missionário, então aquelas revelações que as pessoas estão tendo é verdade. ¿Qué revelación está No. teniendo? ¿Verdad? No. Porque lá no inferno agora, Allá en el infierno ahora está somente a alma. está solamente el O alma. lago de fogo está El lacrado. lago de fuego está lacrado. Agora, se ela teve uma visão de Deus, do futuro, o que vai acontecer no lago de fogo lá, Otra cosa es que tuvo una visión de lo que va a aí acontecer pode en el lago até de fuego. acreditar, mas tem que estudar bem. Pero tiene que Porque estudiar o bien, lago de fogo está lacrado, não tem ninguém lá. porque no hay nadie Então é ahí aún. mentira também. Entonces también es Não viu mentira. ninguém, que não tem ninguém lá ainda. No hay nadie ahí aún. Lá só coisas que foram julgados. Solo personas que fueron juzgadas. Até corrigindo o que falei uns minutos atrás, que pode ser, não, mas não tem como. No hay cómo. Não é visão de Deus, não é revelação de Deus. No es visión, revelación de Dios. O lago de fogo está lacrado. El lago de fuego está lacrado. 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 Lá não tem ninguém agora. No hay nadie ahí ahora. Quem vai inaugurar vai ser o falso profeta e o anticristo. Quien inaugura es falso profeta E anticristo. Y depois, después, quem é esse falso profeta? ¿quién es el falso profeta? É um espírito maligno Espíritu que maligno. usa os falsos profetas. Usa los falsos É o profetas. espírito do diabo. Espíritu del É um diablo. tipo de demônio também. Los demonios É o también. espírito do falso profeta. El espíritu del falso Que engana. profeta. Engaño. Esses aí são lançados vivos Serán lanzados vivos no inferno en el infierno com o anticristo. con el anticristo. Porque seduziu muitas almas Porque ao inferno. sedució muchas almas para el infierno. Então, meus amados irmãos Entonces, amados hermanos e minhas amadas y irmãs, mis amadas hermanas, aqui está a a pregação da palavra de Deus. predicación de la palabra de Dios. Os mortos condenados Muertos condenados que estiverem no lago de fogo, que foram para o lago de que fogo, fuera para el lago de fuego, lá estará o corpo e a alma, allá será cuerpo y alma, sofrendo eternamente sufriendo eternamente junto com Satanás. junto con Satanás. E os salvos Los salvos estará à direita estarán a la de derecha Jesus, de Jesús, como dizem, onde julgar o mundo. como dice, jugarán el Não mundo. que eles vão julgar, eles vão ficar ali, ó, Ellos van a quedar ahí mansidão, com as vestimentas glorificadas. con la vestimenta E a glorificada. Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por Y quê? jugará de nuestros ojos toda lágrima. Antes de nós ir dar o reino de Deus eterno, Antes de heredar el reino novo de Dios, céu, nova terra, nuevo cielo, nueva tierra, infelizmente, irmão, triste triste realidade, la realidad nós vamos ver para ser filho da gente, es que venimos para ser parentes, parientes, irmão, hermanos, irmã, hermanas, pai, padre, mãe, madre, sendo julgados siendo juzgados, e sendo lançados no lago de fogo. siendo lanzados al lado de fuego. Jesus vai apontar. Jesús va a apuntar. Lembra lá, senhora mãe, pai, Recuerda ahí, señora madre, que tentou padre, impedir seu filho de ir para a igreja? pidió para ir para la Seu iglesia, filho ficava chorando em casa, quedaba llorando en casa. que ele levaram ele para o mundo e queria ir para a igreja. Llevaron para el mundo en vez de ir a la Agora ele iglesia. está lá aqui comigo, ó. Ahora están E conmigo. você vai para o lago de fogo. Usted va para el lado de fuego. Tá vendo lá, vocês ímpios? Aí vocês Quantos ímpios. apelos meu servo fez? ¿Cuántos apelos hizo mi Dizendo siervo para aceitar para Jesus, aceptar a Jesús, para abandonar o pecado. abandonar pecados? Aí você ficou com timidez. Quedó con timidez. Porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tímidos no heredan el reino Quem del são cielo. esses tímidos? ¿Quiénes son esos São tímidos? simpatizantes. Son simpatizantes. Eles gostam da igreja, Gustan de la iglesia. gostam da palavra, Gustan de la palabra. ajuda a igreja, Ayuda a la mas iglesia. nunca Pero nunca se entrega a Jesus. se entregan Está a Jesús. anos na igreja Está años e en não la se iglesia. entrega a Jesus. No se entregan O a que Jesús. acontece? ¿Qué sucede? Aí Ahí vai para o lago de fogo. va para el lado de fuego. Aos crentes que simpatizavam, que você gostava. Y los que Ah, simpatizaban. mas eu ajudei, eu doei minha fortuna para os pobres. Yo ayudé para los pobres. Eu ajudava na igreja. Ayudaba en la iglesia. Mas você não ajudou, você não serviu a mim, Jesus Cristo. Pero usted no me sirvió a mí. Porque nesse dia Jesus vai ser juiz. Ese día será Hoje juez. Jesus é nosso advogado. Hoy es nuestro abogado Jesús. Hoje o Senhor Jesus está no trono da graça. Está en el trono de la gracia. Falando, vende a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Diciendo, ven a mí todos los que están cansados y Mas oprimidos, yo nesse los aliviaré. grande dia, Pero en ese grande día, o Senhor Jesus será el juiz. Señor Jesús será juez. Ele vai apontar. Y va a apuntar. Tá vendo lá, meus servos? Está viendo mis Que eu siervos. de julgar o mundo.
intentó que juzgar al pregou mundo, para vocês, predicó para ustedes, exortou vocês. exhortó a ustedes. Meu servo também agora vocês que estão aqui, estavam na apostasia. Ahora están en la apostasía, Vocês que desviaram. que se Meu desviaron. servo, usei ele para levantar a igreja séria. Usted para levantar iglesia Para vocês seria, virem para o arrependimento. para venir a Vocês arrepentimiento. ficaram na idolatria. Quedaron en idolatría, Ficaram na placolatria. la placolatría, Ficou apostatado da fé. quedó apostatado de la Não fe. suportava mais a sã doutrina, a minha sã doutrina. No soportaron la sana doctrina. Eles pregou para vocês. Predicó para ustedes. Então, apartai-vos de mim. Apartaos de mí. Não, Senhor, apartai-vos de mim. Apartaos de mí. O mesmo sopro, eu creio. El mismo soplo creo. Deus lançou o diabo, o anticristo no lago de fogo. Porque Dios lanzó al anticristo al lago de O fuego. meu vento da ira de Deus vai arrastar todos Arrastrar a todos como un viento para de o la ira lago de de Dios fogo para el lago de fuego. eterno. Aí Deus vai enxugar nossas lágrimas. Ahí Dios enjugará Nós nuestras vai ver lágrimas. aquela situação, vendo pessoas que nós amamos, Viendo personas que amávamos, amamos, ahí sendo condenadas, vamos ficar tristes naquele momento. quedaremos tristes. Depois Jesus enxuga nossas lágrimas, Después se enjugan nuestras dá aquele lágrimas. apagão. Después ese apagón. Agora vocês são meus servos, Ahora ustedes son mis siervos. estão à minha direita, Están a mi derecha. que morreram em Cristo e ressuscitaram primeiro. Están primero. A minha igreja, Mi iglesia. vindes bendito do meu Pai, Vení benditos de mi para o Padre. reino eterno que vos esperam. Al reino eterno que vos espera. Aleluia! Está no céu com Jesus Cristo, En el cielo con Jesús. novo céu e nova terra. Nuevo cielo, nueva tierra. Será um novo céu, Será un nuevo cielo. uma nova terra. Una nueva tierra. Eu creio que será uma coisa muito linda, como diz Isaías, né? Creo que será como dice Isaías, muy lindo. Lá o leão vai ser mansinho, vai abraçar o leão. Se abrazarán. A onça. Amor. Você vai comer frutos da árvore da vida. Comerá fruto del árbol de la Aquela coisa vida. linda. Cosa linda. Aquelas ruas maravilhosas. Calles Não vai maravillosas. precisar mais de sol. No precisará Porque de quando sol. você olha para cima, Cuando mira para você vê o encima, trono de Deus tão gigantesco, ve el trono de Dios tan olhando e gigantesco. sorrindo para você. León sonriendo para usted. Glória a Jesus! Você vai ter asas para voar, eu creio. Tendrá asas para volar, yo creo. Vai ser multidão, vai ser um planeta Terra. Hoje você tem que pegar um avião Va a pegar un avión para ir para o Nordeste, para outro país. para ir para otro país. Fica ali sentado, esperando. Estaba esperando. Ah, onde está o irmão Abraão, hein? ¿Dónde está el hermano Abraham? Onde está nosso irmão Paulo? Nuestro hermano Pablo. Onde está nosso irmão missionário Davi Miranda? Nuestro hermano misionero David Miranda. Aonde o Daniel Berger, Gunaviga? Onde eles estão, hein? Berg, David. Estão os outros homens de Deus do passado também. Están los hombres del pasado. Estão eles. Ah, ele não está aqui agora, né? Están aquí Porque ahora. nosso Deus é a luz. Nuestro Dios es la luz. Ele está lá em tal lugar lá, me adorando. Está en tal lugar louvando. adorándome. Ahí. Aí no abrir piscar de olho, você pum, já está lá. Ahí estarán allí. Não é mais aquele cansaço da terra, não. No habrá el cansancio de Ah, la tem que tierra. pegar ônibus. Tienes que pegar Hora de ómnibus. cultuar a Deus, agora do culto celestial agora. Vamos al culto celestial ahora. Ah, vou ter que chamar a caravana. Tiene que llevar Ah, caravana. tem que pegar o trem, o O metrô. pegar tren, metro. Não, tomar. todos se unificam ali para Todos- louvar a Deus. Só se unem. Aleluia. Oh, maravilha. Eu estou cantando só um pouquinho, vai ser uma coisa muito gostosa no Es céu. una cosa muy agradable. Bem-aventurados são esses hoje que morrem no Senhor, Aventurados los que mueren en el Señor. que já vão aproveitar essas coisas boas já da agora. Aprovechar esas cosas buenas Nós ahora. que estivermos vivos, não tem que esperar a vinda de Jesus. Tienen que esperar la venida de Jesús. Mas aqueles que, por isso que o crente fiel a Deus, ele não tem medo de morrer. Por eso el creyente fiel no tiene miedo Não de tem morir. medo da morte. No tiene miedo de la O crente tem medo muerte. de morrer são os condenados. Si mueren son los condenados. Mas o crente que é fiel em Jesus, por isso que vocês viam, meus irmãos. Por eso ustedes miren, hermanos. Aqueles crentes fiel a Deus de verdade, Creyentes fieles a Dios de verdad. quando estavam nas arenas dos Cuando leões, están en las arenas de los nas leones. espadas, eles ficavam sorrindo, Quedan sonriendo. dando glória a Deus. Dando gloria a Porque Dios. eles eram acostumados a ouvir mensagem como essa. Acostumbrado a ver mensajes como este. Mensagem sobre o céu, sobre o inferno. Sobre el cielo e el infierno. Mensagem sobre a vinda de Jesus, porque os homens de Deus pregavam, irmãos. Sobre los hombres de Dios Não predicaban. tema esse que mata o corpo, não. No teman los que matan el cuerpo. Jesus está com vocês. Jesús está con ustedes. Olha aqui, vocês vão morar no céu. Ustedes van a morar O céu en el vai cielo. ser assim. El cielo será O céu é uma así. maravilha. Será uma maravilha. Você não vai... Deixa jogar nós nos leões. Deje que los Vamos leones- continuar pregando. Vamos a continuar Porque predicando. assim nós vai mais depressa para o céu. Vamos deprisa para el E cielo. eles vinham capturavam aqueles crentes primitivos. Vean capturar los Fazia clientes. tochas humanas com ele. Hacían torchas humanas con ellos. Só que eles eram tão terrível. Eran tan Quando eles começaram a ouvir a pregação dos apóstolos assim pregando, Predicación de los que apóstoles. eles tinham que eles queriam
que que querían Deus levasse eles logo, que Dios llevase luego. eles Ellos faziam tortura. hacían Ah, tortura. então você não vai morrer logo, não, você vai sofrer. Entonces usted va a sufrir después. Torturava os crentes, Torturaba a creyentes, cortando um braço, cortando uma perna, cortando brazo y pierna, deixando ali pendurado Deixando- em lanças, deixando com- sangrando. sangrando. Mas eles continuavam orando a Deus. Continuando orando a Dios. Enrolado com pés de cordeiro, como diz a Bíblia, para os cães comer, para os cães mastigar, Para los canes masticar. os leões. Los leones. Era coisa terrível. Cosa É terrible. por isso que a Bíblia diz que no Por Apocalipse, eso la Biblia dice en Apocalipsis, Deus vai julgar o sangue dos seus profetas que derramaram. Dios cura la sangre de los E darão profetas que sangue a derramaron. beber a eles. Y dieron sangre a beber a ellos. Entendeu, meus irmãos? ¿Está bien, hermanos? Então, mas agora aqueles que estão no céu com Jesus, Dios que está en el cielo con Jesús. aleluia, é uma maravilha tremenda. Una maravilla tremenda. E ainda clamam por justiça, diz a Bíblia, Claman por justicia, dice la pelo seu Biblia, sangue que foram derramados. por su sangre que fue E derramado. Deus consola eles, espera mais um pouco. Por que Deus fala isso? ¿Por qué Dios habla Espera se eso? cumprir as profecias. Para cumplirse la profecía. Logo, todos eles Luego, todos ellos, estarão. Quem são esses que estão com palmas nas mãos? ¿quiénes son esos que están con Aqueles palmas que en vão las manos? entrando no céu. Aquellos que van a entrar en el cielo. Esses, meu céu, aqueles que vão entrando no céu vão se conhecendo. Olha, quem são esses irmãos? ¿Quién es ese hermano? Esses são aqueles que vieram não da grande tribulação. Vinieron de la gran tribulación. Esses são que vieram de Esos grande vinieron tribulação. de grande tribulación. grande tribulação. De grande A tribulación. tribulação que nós passamos hoje. Pasamos hoy. Aí lá na Tessalonicenses fala assim: e Tessalonicenses. Deus Y Dios pagará tribulação pagará con tribulación àqueles que nos atribulavam. aquellos que nos atribulaban. Então, meus amados irmãos, aí está Ahí está, hermanos. a mensagem da palavra de Deus Mensaje de la palabra de Dios sobre o inferno. sobre el infierno. Um pouquinho nós falamos do céu. Hablamos un poquito del cielo. Vou pedir a Deus orar para pregar aqui sobre a realidade do céu. Y oraré para Os pedir. irmãos, hoje vocês ouviram a realidade do inferno um pouco. Yo la realidad del infierno un poco. Mas Deus vai me dar graça para pregar sobre a realidade gloriosa do céu. Me dé gracia para explicar sobre el Vocês cielo. vão ver que maravilha. Vocês vão ficar ansiosos para Jesus levar vocês logo. Estarán ansiosos para llevar a Jesús luego. Ah, então me leva hoje, Jesus. Me lleva hoy Jesús. Claro que vocês vão ouvir as maravilhas do céu quando o Espírito Santo daqui pregar. Van a ir las maravillas del cielo y el Espíritu Santo a predicar. Ah, então eu vou me matar, missionário. Chegar em casa, tomar meu veneno de rato lá e vou ir para o céu. Asesino, no, homicidio Não no faz isso não, você vai para o inferno. Usted va para el infierno. Si A Bíblia diz que os homicidas, pues los homicidas eles não herdarão o reino do céu, hein? no heredarán el reino del cielo. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Então, irmão, que coisa linda é o céu. Qué cosa linda es el cielo. Às vezes eu fico assim triste, chorando com saudade da minha mamãe. Quedo triste llorando con saudade de mi O madre. Espírito Santo me consola, eu começo a abrir a Bíblia lá naquelas partes do Apocalipse. Espíritu Santo me comienza a hablar en la E minha Biblia. mãe está numa alegria tremenda lá no céu. Es una alegría tremenda en el cielo. E eu nem lembro que eu existo aqui na terra. Yo recuerdo que existe aquí en la tierra. Está lá do lado de Jesus, abraçando Jesus. Está del lado de Jesús Está abrazando louvando a Jesús, Deus. alabando a Dios. Onde vem aquele conforto no meu coração. Y va en el conforto de mi corazón. O duro, meus irmãos, é aqueles que perdem um ente querido, estando na presença de Deus, quando vai para o inferno. Aquellos que pierden el Esses daí é familiar. triste, irmãos. Eso es triste cuando va al Por infierno. isso nós temos que orar para esses irmãos, para esses jovens. Tenemos que orar por esos jóvenes. Quantos jovens, homem de Deus, mulher de Deus, que perdeu seu pai e sua mãe condenado. Que perdieron a su padre y madre condenado. Aí é uma luta mais travada para eles, sabiam? Es una lucha trabada Porque para aí o ellos. diabo fica torturando a mente deles. Que ha torturado la mente de Por isso nós ellos. temos que orar para os nossos irmãos. Tenemos que orar por nuestros hermanos. Então vocês têm seus parentes que foram para o céu com Jesus. Que sus parientes que fueron para Lutem Jesús. também pela sua salvação para ir morar com Jesus com eles. Luchen por su salvación para ir a morar con ellos. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Amén, mis hermanos y hermanas. Que Deus abençoe. Vamos agora, meus irmãos, vamos fazer a oração. Vamos a hacer oración. Fazer a parte das ofertas. Parte de las Não dá mais ofrendas. tempo. No da más tiempo. Vamos fazer oração. Vamos a hacer oración. Para Deus abençoar as ofertas. Para Dios bendecir las Vocês que ofrendas. podem ajudar a obra de Deus, irmãos. Usted que puede ayudar a la obra de Dios. Aqui nós não trabalhamos com barganhas. No trabajamos con ganas. Aqui nós não obrigamos ninguém a dar dinheiro na igreja. No obligamos a nadie a dar dinero en la iglesia. Aqui nós não estimulamos quantia. No estimulamos cantidad. Cada um dê conforme determinou o seu coração. Conforme determinó en su corazón. Não com pesar ou por obrigação. No compensar obligación. Pois Deus ama quem dá com alegria. Dios ama a quien da con alegría. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. 2 Corintios capítulo 9, verso 7. É o que está escrito na palavra de Lo Deus. que está escrito en la palabra de Dios. Então, meus irmãos, temos irmãos aqui que vocês precisam ajudar a obra de Deus. Se precisa ayuda a la obra de Dios. Porque tem irmãos que Irmão. fazem viagens
hacen viajes longe se tem gasto. y hay gastos. Tem alguns irmãos que foram separados para ser salariado na obra que Fue Deus separado escolheu. para hacer salir en la obra de Jesús. Porque a Bíblia diz: escogió. os que pregam o evangelho, que viva do evangelho. Que predica y que viva del Na evangelio. Bíblia. Está en la O Biblia. obreiro é digno do seu salário. El obrero es digno de su Só que a salario. igreja não tem condição de salariar todos. La iglesia no tiene condiciones de Então, salariar a só todos. que tem aqueles que fazem viagem missionária, Los que hacen viaje faz misionero, trabalho de fiscalização, hace trabajo de fiscalización, vai fazer uma obra missionária em outro país, hace obra misionera en otro como a igreja país. já enviou para outro La país, iglesia ya envió para país otro da país. África, Como el país de país do África, Peru. de Perú. Já estamos vendo para ir para outros países, alguns irmãos. Estamos viendo para otros Tudo países. isso tem gasto. Todo eso es gasto. Temos os gastos da obra de Deus, Tenemos los gastos de da la obra de rádio, Dios, de la radio. temos os gastos das construção das igrejas que estão construindo. Gastos de los que están construyendo. Então precisa, meus irmãos, da ajuda de vocês. Precisa de la ayuda de ustedes. Então ajude a obra de Deus, irmãos, que o grande é vocês. Estoy diciendo a ustedes. Cada vez que você ajudar essa obra, Cada vez que ayuda esta Deus vai obra, multiplicar cada vez mais bênção em tua vida. Dios multiplicará Você bendición está en tu vida. investindo o seu dinheiro numa obra séria, Está invirtiendo su dinero en obra seria. uma obra de Deus. Obra de Dios. Então, meus irmãos, ajude a obra de Deus. Ayude la obra de Nós Dios. temos o Banco Caixa Econômica Federal, Caja Económica Federal. Agência 4990, 4990. Operação 003, Operación 003. conta corrente Cuenta corriente. é o 380 dígito 7. 380 dígito 7. Chave Pix é o DDD 13 De 13. 99788 99788 5233. 5233. Titular Igreja Primitiva Doutrina Divina. Iglesia Primitiva Doctrina Temos Divina. também o Banco Cora, Banco Cora. Agência 1000 Contra, Agencia 1000 contra. conta corrente Cuenta corriente. é o 34812 34812. 71 71. dígito 1. Dígito 1. A chave Pix Llave Pix. é o CNPJ CNPJ. 47 47. 617 717. 682 682. 1000 Contra 1000 contra 11. 11. É titular Igreja Primitiva Doutrina Divina. Titular Iglesia Primitiva Doctrina Temos Divina. também a agência Agencia también. 4990, 4990. Operação 003, Operación 003. conta corrente Cuenta corriente. é o 0271, 0271. dígito 1. Dígito 1. Chave Pix Llave Pix. é o contato @ Contacto a arroba. voz da cura divina A voz da cura divina. .com.br. .com.br. Titular a voz da cura divina. Glória a voz da cura divina. Então, meus irmãos, então ajude a obra de Deus. Ajuda a obra de Deus. Vocês que podem ajudar, ajude a obra de Deus, irmãos. Ayudar, ayuda A a obra de Deus é carente Deus é carente da ajuda de vocês. da ajuda de ustedes. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Vamos orar Vamos orar. para Deus abençoar as ofertas em nome de Jesus. Bendecir as ofrendas. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor Jesus, está aqui, meus irmãos, ajudando a tua obra, Senhor, ajudando a tua igreja querida. Confirma, ó Deus, a bênção. Confirma, ó Deus, a vitória. Pelo poder da fé em Deus. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Abençoa-nos, ó Pai. Confirmando a bênção, confirmando o milagre, a bênção de Jesus, a prosperidade de Jesus, seja ela financeira ou espiritual, Senhor. E eu creio na bênção de Deus, no milagre do Senhor, da fé em Deus. Amém, Jesus, amém. Glória a Jesus. Poder ajudar a obra de Deus, irmãos. Para ayudar la obra de Jesus Dios. convida para com Ele viajar. É uma viagem que eu não posso. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Ele veio aqui, morreu na cruz. O Evangelho tem água viva, tem pão da vida. Tem água viva, tem uma mesa. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, nesse momento, vamos fazer oração, Vamos a hacer la oración. a oração da fé. Oración de la fe. Cada horário não dá mais tempo. Ya no da más tiempo. Depois os presbíteros vão já orar por vocês. Eles vêm aqui à frente
venga aquí A adelante. oração da fé, os presbíteros já vão ungir vocês na oração da fé. Ungirán con É la como oración diz a palavra de Deus, a oração da la fé oración de la fe. sará o doente. Sanará al doliente. E tiver alguém enfermo na igreja, Si hay alguien enfermo en la iglesia, chamai os presbíteros. llamad a los presbíteros. Então os presbíteros agora, Los presbíteros ahora. um para orar pelas Vamos irmãs a orar por los e outro hermanos. para orar pelos irmãos. También por los hermanos. Oração da fé, enquanto isso, vai ungir na igreja em nome de Jesus. Ungiendo la iglesia en nombre de E Jesús. apresentar também esses pedidos de oração. Para estos pedidos de oración. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, por esse culto maravilhoso, qual o Senhor preparou para nós estarmos, ó Deus, na sua presença. Obrigado por mais um culto maravilhoso, ó Pai. Confiro, meu Deus, a bênção e a vitória, pelo poder da fé, do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, ó Pai. Ó Senhor Jesus, leva-nos em paz para o nosso lar, para a nossa casa, nos livrando. Senhor Jesus, confirma o milagre, a bênção de Jesus na vida de cada irmão e de cada irmã, Senhor. Olha, os presbíteros estão orando pelo povo, ungindo o povo, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, nesse momento agora eu quero orar por aqueles, ó Deus, que estão nesse momento agora se ajoelhando ao Senhor, pedindo perdão dos seus pecados, ó Deus. Os que estão desviados, aqueles que não são crentes, meu Deus, estão orando agora, orem comissionando agora. Todos esses que não são crentes, estão desviados, querem voltar para Jesus. Jesus agora, escreve o nome deles, ó Deus, no livro da vida. E sela, meu Deus, com teu sangue, meu Pai. Confirma, ó Deus, a bênção e a vitória na vida deles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Confirma o milagre do Senhor, ó Deus, na vida deles, ó Deus. Escreve o nome deles no livro da vida e sela com teu sangue, meu Pai, porque a partir de hoje eles vão ser crentes em Jesus, obediente à tua santa palavra, obediente, ó Deus, à tua santa doutrina, confirmando, ó Deus, a bênção e a vitória pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, amém, Jesus. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. A todos ustedes en nombre de Jesús. Quem tem a paz de Jesus agora, De la paz de Jesús. diga ahora. bem alto assim para mim: ah! E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. E lembrando que domingo agora Domingo é ahora. a Santa Ceia pela manhã aqui na nossa sede. Santa Cena en la sede. Santa Ceia, a ceia do São Senhor, La Santa Cena del aqui na Señor. sede. Aquí en la sede. E à noite Y en la noche estarei aqui. estaré aquí. À noite não, estarei lá no Hermelino La Matarazzo. noche estaré en Hermelino Na Matarazzo. concentração lá à noite. Concentración de la noche. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. E aqui pela manhã Aquí por la mañana. está o homem de En Deus nombre de Dios. pregando a palavra de Deus. Predicando la palabra de Dios. Nosso irmão Presbítero Zé Carlos Hermano presbítero José estará Carlos aqui ministrando estará ministrando a Santa Ceia do Senhor. la Santa Cena del Señor. Amém? Amén. Então que Deus abençoe a Que Dios todos bendiga a todos. em nome de En Jesus. nombre de Jesús.